a saúde. Olá, eu sou Lorival Santana. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Coronavírus Fato versus Ficção, o podcast semanal da CNN Brasil, que te ajuda a distinguir boato, fofoca, crença, preferências ideológicas do fato científico. Hoje nós temos como convidados a doutora Rosana Richtmann, médica infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Hospital Maternidade Santa Joana, ela que fez doutorado na Universidade de Freiburg, na Alemanha. Doutora Rosana, seja muito bem-vinda de volta aqui às nossas plataformas da CNN Brasil. Eu que agradeço o gentil convite, Lorival. Muito obrigada. Dr. Júlio Croda, da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, de Mato Grosso do Sul, ele que foi diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde e é professor associado da Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Muito obrigado por participar aqui com a gente. Para mim é um prazer, Lorival, estar com você e com a Rosana, que é uma grande amiga também. Bem, a gente tem tantos assuntos por aqui, vamos começar pelo mais recente, que o laboratório Johnson & Johnson suspendeu nessa segunda-feira os testes clínicos que eles estavam fazendo com 60 mil voluntários nos Estados Unidos, no Brasil e em outros países, depois de uma reação adversa em um dos participantes. A gente não tem até agora mais detalhes sobre o que aconteceu, mas, como é o protocolo nessas situações, uma comissão independente investiga o caso. Doutor Júlio, qual você acha que pode ser o impacto disso sobre esse processo que é acompanhado com tanta ansiedade pelo mundo todo do desenvolvimento das vacinas? Apesar, de todo mundo estar prestando mais atenção nessas questões científicas, a interrupção de um estudo temporário para verificar os eventos adversos mais severos e se existe algum tipo de correlação com a vacina é comum nos ensaios clínicos de fase 3, tanto para vacina como para qualquer outro tipo de medicamento. A gente viu recentemente a AstraZeneca fazendo essa interrupção que durou menos de uma semana, por conta também de um evento adverso grave que ocorreu com o paciente, e isso é natural. Então, isso mostra a seriedade da empresa no sentido de realmente conduzir os estudos de maneira ética e realmente com a comissão independente que possa avaliar se esses efeitos têm relação ou não com a vacina propriamente dita. Eu acho que isso não leva um grande atraso, como a gente já viu para outra vacina de Covid. Isso geralmente acontece em uma semana e a gente vai ter uma resposta definitiva se realmente esse evento que foi relatado, que a gente não tem muitas informações, foi relacionado ou não à vacina. O fato, doutora Rosana, é que vacinação mesmo em massa e com impacto sobre os nossos estilos de vida é algo para o final de 2021, né? Possivelmente essa corrida das vacinas aí, lógico, nós estamos trabalhando, eu também estou envolvida numa das vacinas em termos de pesquisa, estamos dando o máximo que a gente pode em termos de empenho em conseguir dar logo uma resposta, mas não adianta, a agenda da ciência é uma, a agenda da política é outra, e a nossa agenda tem que seguir, sim, todas as fases para a gente, com segurança, lógico, com rapidez, mas com segurança dar uma resposta para todo mundo. Então, eu acho que falar em ter vacina e correndo, não, é isso que tem que fazer. A Johnson, assim como o Dr. Júlio já comentou, Oxford fez recentemente, isso nos dá segurança de ir em frente. É essa transparência que a gente precisa num estudo novo. Nós estamos falando de uma doença nova, com vacinas novas, com plataformas muito diferentes, Lorival. Cada vacina praticamente tem uma plataforma diferente. Então, é muita novidade para a gente poder dar uma resposta tão rápida. Então, a gente precisa desse tempo, como você falou, eu acho que a realidade, de fato, a gente ter alguma vacina dessas todas que estão agora em fase 3, acho que já são 11 ou 12 vacinas em fase 3, ou seja, naquela fase pré-aprovação, alguma coisa seguramente vai dar certo, a gente não sabe o quanto, a gente tem ouvido tanto a Anvisa quanto a OMS falando que se a eficácia da fase 3 for no mínimo de 50%, já está bom, já será aprovada essa vacina. Mas antes de falar de eficácia, a gente tem que falar de segurança, e é exatamente isso que aconteceu hoje nessa iniciativa da Johnson & Johnson de interromper temporariamente, não sabemos ainda nem se esse caso é do grupo
grupo placebo ou é do grupo vacinado. Mas o fato é que a ética e a ciência pedem para fazer exatamente o que eles estão fazendo. A doutora Rosana é também do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia. Qual vacina que você está acompanhando de perto, doutora Rosana? Eu aqui no Emílio Ribas, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, nós estamos envolvidos na vacina da Coronavac, da Sinovac. Então, nós estamos realmente conseguindo recrutar um número grande de profissionais da saúde que estão em contato na Covid, não é só médicos, são profissionais da saúde, faixa etária de 18 anos para cima, 2 doses com intervalo de 2 semanas. Então, a gente está realmente ativamente trabalhando sábado, trabalhando o quanto a gente consegue, mas como eu te falei, sempre visando a segurança e tendo as respostas que a gente pretende ter, se Deus quiser, em breve. Doutor Júlio, a Fiocruz também está associada a esse projeto do laboratório chinês Sinovac, né, a Coronavac. A Fiocruz tem um sítio de teste em Niterói, né, que também está testando a Coronavac, e tem um acordo de transferência de tecnologia com a AstraZeneca e Oxford. Ou seja, ela não está testando essa vacina, né, da AstraZeneca com Oxford, mas se tudo der certo, ela vai conseguir produzir essa vacina aqui no Brasil. Então a da AstraZeneca será produzido pela Fiocruz, claro. A Sinovac está associada ao Instituto Butantan. Mas tem um sítio, sim, que a Fiocruz está testando essa vacina, que é em Niterói, com o pesquisador André Siqueira, que é da Fiocruz. Então, nesse momento, né, o importante é a união de todos os institutos de pesquisa, no sentido de dar uma resposta condizente em relação à vacina. Então, acho que existe uma boa relação entre Fiocruz e Instituto Butantan, no sentido de trabalhar conjuntamente para uma solução. Não tenha dúvida que é isso que todos os nossos ouvintes desejam. E a Fiocruz e o Dr. Júlio estão envolvidos aí juntamente com financiamento, inclusive do Instituto de Pesquisas Infantis Murdoch da Austrália, não é? O Murdoch, que é aquele magnata das comunicações, e também a Fundação Melinda e Bill Gates, no possível uso, no teste da vacina BCG, que é a vacina contra a tuberculose, para a Covid. Qual a expectativa em relação a esse projeto, doutor Júlio? Então, a gente sabe que é uma vacina antiga, né, que a gente já conhece os principais eventos adversos graves, né, e isso é uma vantagem, né, é uma vacina que é utilizada mundialmente desde 1921, 120 milhões de doses aplicadas anualmente, e o objetivo maior é ver se ela confere uma proteção temporária às pessoas que forem revacinadas acima de 18 anos. A gente sabe que seria uma proteção inespecífica, que a gente chama, né? E por ser inespecífica, não é contra o agente do SARS-CoV-2. Ela não tem uma proteção duradoura, deve ter aproximadamente 1 ano, 18 meses de duração, mas o objetivo é testar essa vacina no intuito de proporcionar uma alternativa. Nós não temos nenhuma vacina atualmente com fase 3 concluída e aprovada, né, nas principais agências regulatórias, e a BCG seria mais uma alternativa, principalmente nos grupos de maior risco, se a gente não tiver uma vacina eficaz, específica e duradoura para o Covid-19. Então, a teoria que cerca um pouco a revacinação com BCG são 2 estudos, um em criança, outros em idosos, mostrando que para outras infecções respiratórias ela poderia proteger, dar uma proteção temporária, principalmente para outros vírus respiratórios. Então, não tem nada certo, né? E é por isso que a gente reforça que ninguém deve procurar os postos de saúde para se revacinar com BCG, não existe nenhuma evidência, e é por isso que a gente está fazendo esse estudo. A gente acredita, o estudo vai se iniciar agora em outubro, né? Então, é importante aqui que a gente está anunciando pela primeira vez aí que dia 19, segunda-feira, nós estaremos iniciando a vacinação. E no Brasil, a gente pretende recrutar 3.000 também trabalhadores de saúde acima de 18 anos, 2.000 em Campo Grande, 1.000 no Rio de Janeiro. E quem quiser voluntário, nós estamos abertos para recrutar voluntários a partir de segunda-feira. Os hospitais universitários da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e o Hospital Municipal de Barueri também estão testando a BCG numa iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Esse é um outro programa? É um outro programa de investimento exclusivo
do Ministério de Ciência e Tecnologia. Ele difere um pouco, que no total são menos voluntários que serão recrutados, em torno de 2, 3 mil. Esse outro estudo de fase 3, então tem um impacto maior. Ele vai recrutar 10 mil profissionais de saúde na Austrália, na Espanha, no Reino Unido, na Holanda e no Brasil. Então, portanto, é uma avaliação maior e mais completa a respeito da BCG. Mas todos os achados são importantes e, como a gente deixa bem claro, né, os esforços coletivos são extremamente necessários para a gente ter uma resposta adequada à pandemia. Nos Estados Unidos foi confirmado o primeiro caso de reinfecção pela Covid, né? Reinfecção significa que é uma outra cepa do vírus, comprovadamente, e aí se somam, então, 5 casos confirmados no mundo. Doutora Rosana, o que isso significa em relação à nossa futura relação com esse vírus? Mais uma vez a gente se surpreende com esse vírus, né? Eu acho que de toda a minha carreira de infectologista, eu acho que eu nunca me surpreendi tanto com uma doença e com um agente novo do que quanto ao SARS-CoV-2. Por várias características, desde o início que a gente achou que não fosse chegar numa pandemia do jeito que chegou, até que alguém, lá naquele primeiro caso de Hong Kong, e antes disso a gente já vinha comentando a possibilidade de reinfecção, e a gente falava, não, imagina, pouco provável, etc. E aos poucos a ciência está mostrando para nós que sim, a gente inclusive já tinha esse dado com outros coronavírus, a possibilidade sim de reinfecção, visto que ele tem um pouco de uma mudança genética, então você tem um outro coronavírus que é muito semelhante, né, primo irmão, podendo causar sim uma reinfecção. Eu acho que é importante, Lorival, é a gente pensar que isso é exceção à regra, porque senão você pega todos esses milhões de casos que nós já tivemos e as pessoas vão ficar apavoradas, né? A informação que isso nos traz é, não podemos baixar a guarda, mesmo quem já teve a doença. 2, possivelmente quem já teve a doença vai também se beneficiar com a vacina. Eu acho que esse é um dado importante também. Tanto é que vários estudos, até o nosso aqui da parceria com o Butantan, neste momento, a gente está sim vacinando, inclusive, quem já teve coronavírus, né? Quem já teve a Covid. Então, acho que essa é uma outra implicação. Mas deixar claro que a reinfecção, primeiro que é muito difícil da gente provar e confirmar. A gente tem visto, eu acho que o Júlio está vendo, eu estou vendo aqui em São Paulo, e não são poucos casos de pessoas, principalmente profissionais da saúde, que já tiveram a clínica, sei lá, em maio, com PCR positivo, e agora tem de novo um quadro respiratório, e o PCR continua positivo. E daí vem aquela grande dúvida, será que esse PCR ele se manteve positivo de maio até agora, tá certo? Ou eventualmente ele tem uma reativação do mesmo vírus, ou eventualmente essa pessoa tem de fato uma infecção, uma nova infecção por esse vírus, ou o que eu acho importante, até o pessoal aqui do Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, viu que não, era outro vírus causando a infecção. Então, quando essa pessoa que já teve coronavírus voltar para nós, eu acho que é muito importante a gente pesquisar todos os vírus respiratórios antes de afirmar que pode ser uma reinfecção, porque a reinfecção é exceção à regra. E o PCR é o teste da mucosa, né, feita no nariz e também no fundo da garganta, e o outro teste é a sorologia, né, o sangue, para que também indica se a pessoa já tem o antídoto ou não. Doutor Júlio, com relação às vacinas, essa descoberta de casos de reinfecção indica que será necessário desenvolver vacinas diferentes ou a mesma vacina serve para todas as cepas? Eu acho, Lorival, que a gente vai ter que acompanhar a longo prazo, né? A gente vê uma corrida para a liberação de vacinas em tempo recorde e tempo curto de avaliação dessa resposta. Só para a gente colocar aqui na mesa, né? A gente tem a de AstraZeneca e Oxford e a própria Coronavac que estão mais adiantadas. Testes não finalizaram o primeiro ano de acompanhamento, né? E causa grande preocupação, porque esse caso de reinfecção mostra que talvez a imunidade não seja duradoura, a gente não sabe se com a vacina esse efeito vai ser o mesmo. Será que com uma vacina a gente vai ter imunidade temporária por 2, 3 meses? Vai ter que se revacinar? A resposta para isso, só o tempo dirá. Nós não temos, a ciência não tem essa resposta nesse momento,
porque não tem tempo de avaliação. Então, é um dado importante. A gente tem um fenômeno que pode acontecer, que é bastante preocupante, que aconteceu para a vacina de dengue, né? O que acontece? As pessoas que tomaram a vacina de dengue e se reinfectaram pelo sorotipo 2, porque a vacina não protegia muito bem contra o sorotipo 2, elas tiveram doença mais grave. A gente chama em inglês de enrice. Então, será que isso não vai acontecer? Então, a vacina, é importante que a vacina seja testada e seja avaliada, porque ela pode, inclusive, gerar um fenômeno imunológico que piora a doença, como foi visto na vacina de dengue. Hoje em dia, para você tomar a vacina de dengue, você precisa provar que já teve dengue anteriormente, justamente para evitar esse efeito não esperado da vacina. Então, é bom a gente ficar atento. Esses casos de reinfecção fazem acender um alerta, principalmente em relação ao tempo que essa imunidade irá durar. Bom, teve um estudo feito também pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em parceria com o Instituto Francês de Pesquisa e Desenvolvimento, que observou que para cada 10 pontos percentuais a mais, 10 pontos percentuais de trabalhadores informais na população, a taxa de contágio por Covid aumenta em 29% e a taxa de mortalidade em 38% em média. Ou seja, o fato de a pessoa às vezes não ter uma proteção social, né, talvez um convênio médico, talvez a alimentação melhor, enfim, mas tudo aquilo que vem acompanhado de uma proteção social. É claro que também, se o trabalhador informal ele tende a trabalhar para ganhar o pão de cada dia, muitas vezes o trabalhador formalizado ele tem garantias de poder, né, tirar uma licença, não trabalhar, se expõe menos por um conjunto de razões, de características da profissão que cada um tem também. É um estudo revelador, né, doutora Rosana? Sem dúvida, Loival, a gente já vem vendo, né, essa diferença social nessa pandemia e esse estudo vem de encontro exatamente isso. Então, o trabalhador informal, é claro, ele tem, em teoria, maior exposição, ele tem maior chance de ser exposto ao vírus. E não só isso, ele tem chance de ser exposto por mais tempo, e essas duas coisas parecem ser importantes. Então, quando você é exposto, por exemplo, você vai para o trabalho, você fica 1h30, 2 horas dentro de um transporte público, o tempo de exposição é maior, além da oportunidade de exposição. Por outro lado, essa pessoa, em geral, tem menor acesso à saúde no sentido de que, na hora que ela tiver os sintomas, etc., ela não necessariamente ela já vai procurar. Primeiro, que ela sempre tem aquela coisa de negar que pode estar acontecendo. E segundo, de acesso mesmo. E terceiro aspecto que eu queria te colocar, e é uma das coisas que a gente discute muitas vezes, o que tem muito mais casos graves e morte no sexo masculino do que no feminino, por exemplo, né? Uma das coisas também que pode estar envolvida nesse trabalhador informal é o fato do seu próprio cuidado com a sua saúde. A gente está vendo que a Covid-19, ela mostra muito para nós como é importante você estar com a sua saúde em dia, o diabetes controlado, a hipertensão controlada, o peso controlado, assim vai. Então, eu acho que quando você junta todos esses fatores, eu acho que é isso que acaba nesse estudo da UFRJ mostrando para nós também que esse trabalhador informal, ele não consegue fazer home office, ele não consegue ter uma exposição muito menor do que aqueles que têm realmente, como você bem disse, carteira garantida e não precisam estar se expondo nesse momento. E às vezes, se tiver uma renda mais baixa também, então vai morar em casas com mais aglomeração, com menos espaço, vai usar mais o transporte público e vai se expor mais. Esse mesmo levantamento, ele traz um dado de que as cidades em que o presidente Jair Bolsonaro teve maior votação também são aquelas mais afetadas pela Covid. A cada 10 pontos percentuais a mais de votos para Bolsonaro, há um acréscimo de 11% no número de casos e 12% no número de mortes. É claro que o vírus não tem coloração ideológica, ele está pouco se lixando se a pessoa vota nesse ou naquele candidato, mas o comportamento das pessoas, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, que eu acompanho bastante também, está sim vinculado aos seus, que nos Estados Unidos são chamados de role models, né? O
modelo de comportamento das pessoas, o líder, as crenças, né, como a pessoa vê aquela ameaça, né, doutor Júlio? Isso também, então, tem tudo a ver com usar máscara, distanciamento social, enfim, comportamento geral das pessoas, né? Com certeza, né? Eu acho que no momento da pandemia a comunicação é essencial. A arma que nós temos são as medidas preventivas, uso de máscara, distanciamento, evitar aglomeração e lavagem de mão. Então, a gente tem que levar isso com a maior seriedade, toda a população, né? E para evitar casos e óbitos. E isso, assim, esse estudo ele mostra claramente o impacto, né? As pessoas, por conta de um líder afirmar, né, que é uma gripezinha, que existe um tratamento profilático com cloroquina, que não se mostrou realmente nenhum tipo de evidência científica. Isso leva a uma falsa sensação de segurança pela população e exposição dessa população desnecessariamente. Então, é importante a gente combater a fake news. A gente sabe que existe uma disseminação de fake news, inclusive por líderes populares, por políticos. Então, é importante a gente sempre checar a fonte da informação e a população, nesse caso, tem que confiar na ciência, no discurso da ciência, para que a gente obtenha os melhores resultados. Então, a gente tem que combater esse tipo de discurso e saber que a prevenção é o melhor caminho para se combater o coronavírus. Doutora Rosana, a Europa está vivendo uma segunda onda, né? No caso dos Estados Unidos, eu acho que não dá para falar em segunda onda, porque eles não conseguiram controlar totalmente o que seria a primeira onda, né? O que isso nos diz sobre o que vem por aí para nós que a Europa está mais adiantada, né, nesse processo do que o Brasil? Lorival, isso é sempre uma preocupação, né? A gente está mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses atrás da Europa, então quando lá chegou, né, em fevereiro, a gente estava assistindo aqui, a gente estava em teoria se preparando e a gente viu que a gente não se preparou tão bem assim. Agora nós estamos tendo uma queda expressiva do número de casos no nosso país, claro que o vírus continua circulando, mas de fato a gente está tendo uma queda expressiva da circulação do vírus e eles lá já estão vivenciando intensa segunda onda. França, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, são vários relatos enfrentando essa segunda onda. Isso possivelmente tem a ver pós-verão deles, né, que nós agora estamos vivenciando o verão, então eu consigo imaginar talvez que isso possa acontecer com a gente, porque eles estão nesse pós-verão, onde principalmente os super spreaders, né, que são aqueles espalhadores dos vírus, que são basicamente os adultos jovens, é que expuseram mais e se expuseram mais durante esse verão, então isso deve ter reflexo nessa segunda onda que eles estão tendo. Então, se você me pergunta para mim se é possível a gente ter essa segunda onda aqui para nós, eu, óbvio, creio que sim. A gente teve muita dificuldade de acabar a nossa primeira, que eu não chamo nem de onda, era um platô, né? A gente estava num planalto, a gente estava com um número grande de casos e sustentado de casos durante um grande tempo. Então a gente teve muita dificuldade de lidar com isso e, claro, agora que a gente está começando a vencer essa primeira batalha, a gente tem que ter consciência que a guerra não acabou e que a gente sim tem risco de uma segunda onda, em especial se a gente tiver essa exposição dos adultos jovens agora nos tempos de verão que a gente vai ter. Doutora Rosana Richtmann, médica infectologista do Hospital Emílio Ribas e também do Hospital Santa Joana, muito obrigado pela sua participação neste podcast. Imagina, sempre um grande prazer, pode contar comigo. Prazer é todo nosso e a gente vai contar sim. E doutor Júlio Croda, da Fiocruz de Mato Grosso do Sul, ele que está em Campo Grande, muito obrigado. Para mim é um prazer estar com você, Lorival, e com os nossos ouvintes aí do podcast, Fatos versus Ficção. Então a gente está à disposição de todo o grupo CNN, e se precisar é só chamar. E é isso, e aqui chegamos ao final da série Coronavírus Fato versus Ficção ao longo deste ano. Foram 23 episódios. A cada semana a gente trouxe os assuntos mais importantes, tentando ajudar você a navegar nessa linha tênue entre a mentira e a verdade, nesses tempos tão difíceis em que a fake news pode matar as pessoas. Eu agradeço muito a sua participação, a sua audiência, e estamos aqui na CNN Brasil. Vamos continuar esse trabalho. A luta contra a fake news não tem fim. Obrigado e até mais.